O milionário chora ao recusar comer com a mendiga que mudou sua vida para sempre. Tomás Ribeiro, um homem de negócios bem-sucedido, sentado em seu bamboleante mundo de luxo, olhava para o prato gourmet à sua frente com um vazio no olhar. O Solar das Flores, um restaurante onde as paredes eram adornadas por flores frescas e a luz suave filtrava-se através das janelas, parecia mais um cenário de prisão do que um templo da gastronomia. A cada garfada, o tédio se instalava mais fundo. Ele tinha tudo, mas ali estava cercado de opulência, consumido pela solidão. Uma noite, quando a chuva escorria nas janelas, algo chamou a atenção de Tomás. Uma garotinha negra, de olhos grandes e tristes, espiava do lado de fora. O coração dele, já endurecido pela vida, sentiu um aperto. Ela parecia tão pequena e vulnerável, com roupas sujas que mal cobriam seu corpo. O garçom, passando ao lado, a ignorou, mal considerando que uma vida poderia estar ali, desmoronando sob a tempestade. Impulsiona. A sua voz era um sussurro que atravessava a distância entre eles. Tomás ficou paralisado, os olhares curiosos dos outros clientes pesando sobre ele. Um milioneiro no Solar das Flores, falando com uma mendiga? Anticlimático. Mas em vez de se envergonhar, ele sentiu um calafrio na espinha. O sorriso da menina era sincero, mesmo em meio à miséria. O que estava acontecendo ali? Um pedaço da infância de Tomás se esgueiava de volta. Ele também conhecera a fome, o abandono. Ignorando as vozes murmurantes ao redor, ele gesticulou para a garotinha entrar. Os olhos de Ila brilharam com uma centelha de esperança. O ambiente, antes acolhedor, agora pulsava com um novo sentimento, a compaixão. Enquanto compartilhavam uma refeição, Tomás olhou para a menina. Ela falava sobre sua vida marcada pela perda da mãe e a indiferença do pai. Cada palavra que ela proferia batia em seu peito como um tambor, fazendo-o repensar a sua própria riqueza. O resto do mundo parecia desvanecer enquanto Ila se deliciava com a comida pela primeira vez em muito tempo. A atmosfera no restaurante mudou. O ar estava carregado de questionamentos. Por que não fazemos um desafio? Tomás anunciou, olhando para os rostos desinformados ao seu redor. Vamos refletir sobre nossas escolhas diante da indiferença social. O que estamos fazendo pelo próximo? Nossa riqueza é realmente um sinal de grandeza? As palavras dele cortaram o silêncio como uma faca, desafiando a todos, inclusive a si mesmo. A bondade que brotava dentro de Tomás era nova e estranha. Ele sentiu que a verdadeira grandeza não era ter um carro luxuoso ou uma mansão, mas era acolher Ila, fazendo-a sentir que o mundo não era feito apenas de dor. Mas à medida que o jantar se desenrolava, ele também enfrentou um dilema. Os medos de se comprometer e abrir seu coração para outro. Como poderia mudar a vida daquela menina se ele mesmo tinha tantos fantasmas? Tomás segurou a mão de Ila, seu toque quente contrastando com a frieza que antes dominava seu ser. Hesitou à porta do restaurante, olhando para aquela nova realidade que poderia abraçar, enquanto o futuro se desenrolava diante dele, repleto de incertezas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Tomás hesitou à porta do... Perdeu-se em um mar de incertezas, até que um grito rompeu o ar. Pare com isso, seu covarde! O som cortou a atmosfera, fazendo Tomás virar a cabeça. Um número crescente de pessoas se aglomerava na entrada do restaurante. No meio da multidão, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhos flamejantes apontava para Tomás. Você é um mentiroso! Não quer ajudar, só quer se sentir bem! Tomás ficou paralisado. O rosto da mulher era familiar e devastadora. Mãe? Perguntou. Sua voz quase um sussurro. Naquele momento, ele se lembrou de quando arradado por perdida. A mulher deu um passo à frente, a expressão dela repleta de choque e mágoa. Você me abandonou. Vivia como se eu não existisse, enquanto eu lutava sozinho nas ruas. E agora, você tem a audácia de agir como se importasse com alguém. Quem você pensa que é? Ila ficou sem reação, seu olhar alternando entre Tomás e a mulher. O mundo à sua volta parecia gira, a indignação e o desprezo emanando dela como uma onda. As pessoas ao redor começaram a murmurar, sunindo como se tivessem testemunhado um crime. Você não sabe de nada, Tomás gritou, sua voz tremendo, cheia de raiva contida. Sabe como é ter que sobreviver? Sabe o que é sentir que nada é suficiente? Que ninguém se importa? A mulher não recuou. Ei, você acha que é diferente por ter dinheiro? Isso não apaga a sua verdade. Você se esqueceu de onde veio. A cada palavra, o impacto daquelas verdades cortava mais fundo. Uma dor antiga, enterrada há anos, ressurgia em forma de uma ferida pulsante. Os olhares dos outros clientes se fixaram neles, curiosos e horrorizados. A tensão era palpável, um silêncio mortal que parecia pesar nos ombros de Tomás. Ele estava exposto, vestindo suas vulnerabilidades como uma segunda pele. Ila, temendo que a situação saísse do controle, tropeçou um passo para trás. Espera! Isso não é sobre você, Tomás. Nem sobre suas mães. É sobre nós, sobre o que podemos fazer juntos. Mas Tomás não ouvia, sua mente fervilhava. Ele nunca soube que sua mãe sobreviveu, que fora destinada a vagar por um mundo que ele pensou ter deixado para trás. À medida que a intensidade crescia, seus sentimentos se desencontravam, e ele se viu à beira da explosão. Você não sabe nada do que eu passei. Eu lutei para sair daquela vida, Tomás respondeu, com a voz cada vez mais elevada. Ele se virou para a mãe, olhos cintilando em pura fúria. E agora você aparece? Quando eu finalmente estou em paz? As pessoas começaram a sussurrar novamente, algumas murmurando que Tomás não merecia sua fortuna, que era tudo uma farsa. O movimento ao redor cresceu, e a agitação tornou-se quase física, como se o ar estivesse carregado de energia eletrificada. Ila, com lágrimas nos olhos, chegou mais perto. Tomás, lembre-se de mim. Lembre-se do que conversamos. O que podemos fazer juntos? Então, em um instante que se arrastou eternamente, a mulher se virou, com os olhos cheios de dor, e revelou: você nem sequer sabe o que eu fiz para sobreviver. O verdadeiro segredo é que você é filho de quem você menos imagina. E não é você quem deveria ter vergonha da sua riqueza.
Mas de quem você é? Tomás paralisou. O mundo girou ao seu redor. O peso da revelação caiu sobre ele como uma pedra, deixando-o sem fôlego. Os rostos da multidão se tornaram borrões na sua mente. O que ela queria dizer? O que isso realmente significava? E antes que pudesse perguntar, a mulher deu um passo para trás e desapareceu na multidão. O pânico e a confusão se instalaram, enquanto Tomás sentia o chão desmoronar sob seus pés. A verdade poderia ser pior que a mentira. Ele olhou para Hila, que ainda segurava sua mão, ambos perdidos em um vórtice de desespero e incerteza. O que aconteceria agora? A revelação estava apenas começando e ele já sentia que o mundo que conhecia tinha mudado para sempre. Tomás paralisou. O mundo girou ao seu redor. O peso da revelação caiu sobre ele como uma pedra, deixando-o sem fôlego. O que ela queria dizer? O que isso realmente significava? Sua mente fervilhava e, em meio ao caos, ele começou a sentir uma pressão crescente. O ar parecia mais denso e o murmúrio da multidão se transformava em um ruído ensurdecedor. Tomás, vamos! Hila puxou sua mão, os olhos arregalados de medo. Mas ele estava fixo naquela cena, seu coração batendo como um tambor. Ele não conseguia desviar o olhar da entrada, onde aqueles olhos flamejantes da mulher pareciam queimá-lo por dentro. Você não me abandonou! Eu sou seu filho! Ele gritou. Mas a mulher já se havia perdido na multidão. O que ela quis dizer? A urgência crescia e seu estômago se embrulhava. Por que ela tinha que aparecer agora? Por que ele não soubera antes? A confusão se instalou. As pessoas em volta começaram a murmurar. Alguns com expressões de nojo, outros apenas curiosos com a cena tumultuada. É um covarde. Alguém disse: ele deveria ter vergonha do que é. Comentou outra pessoa. Tomás sentiu uma onda de vergonha e revolta. As palavras das pessoas o feriam mais do que qualquer golpe. Ele olhou para Hila, que ainda estava ali, segurando sua mão firme. Eu não sei o que fazer. O que ela quis dizer? Ele estava angustiado, sua voz trêmula. Hila apertou a mão. A menina, lembrando-se de suas próprias lutas, falou com sinceridade. Tomás, você precisa entender que essa é uma chance. Não podemos deixar que o passado defina quem somos agora. Tomás estava em conflito, mas antes que pudesse responder, um grito ecoou do lado de fora do restaurante. Todos viraram a cabeça. Um homem, agitado e com os cabelos desgrenhados, empurrou a porta. Ela não é a única. Você não sabe a verdade sobre sua mãe. Ele berrou, a voz cortante como uma faca. O coração de Tomás parou. Quem era aquele homem? Alto, magro, com olhos que pareciam carregados de dor. Eu conhecia sua mãe. Ele continuou, avançando até a mesa de Tomás. E não era só a sua vida que estava em jogo. Em um movimento abrupto, o homem puxou uma foto de dentro do casaco e jogou sobre a mesa. Tomás olhou para a imagem que agora emaranhava suas emoções mais profundas. Uma mulher com um sorriso tímido, segurando uma criança pequena. Mas a criança não era ele, era Hila. O mundo pareceu desabar em um instante. Tomás olhou para Hila, os olhos dela agora preenchidos de horror. Não pode ser verdade. As palavras mal conseguiam sair da sua boca. A imagem que agora carregava tanta revelação e confusão o fez tremer. Hila, você
Você é minha irmã? As lágrimas começaram a escorregar pelo rosto dela, enquanto ela se afastava, chocada. O homem assentiu. A verdade é mais complicada do que você imagina, Tomás. Vocês foram separados na infância, mas a vida sempre encontrou um jeito de juntar o que foi perdido. A multidão já se aglomerava, formando um círculo em torno deles. Murmúrios inquietos aumentavam a tensão no ar. Impostor! Alguém gritou do fundo. Isso é uma farsa! Outros se juntaram aos gritos, transformando a cena em um alvoroço. Não! Pelo amor de Deus! Ela não é uma mentira! Tomás propôs, sua voz agora ecoando contra as paredes do restaurante. O que estava acontecendo? Ele se sentia como se estivesse flutuando, segurando Ila, mas ao mesmo tempo a perdendo. Temos que ir! Ila gritou, finalmente encontrando força. Tomás olhava para o homem, para o rosto que trazia tantas verdades escondidas. O que mais ele sabia? E a mulher que fugira? O que tinha feito com ela? Vocês dois precisam ouvir a verdade. Tem mais em jogo do que apenas vocês. O homem insistiu, mas o pânico começou a tomar conta. Tomás estava deslocado em um turbilhão de emoções, o peso de suas escolhas se tornando insuportável. O que farão agora? Quais verdades estão prestes a ser reveladas? E como, em meio a tudo isso, a única coisa que ele conseguiu pensar foi que a vida tinha mudado para sempre. Tomás olhou para Ila, seus pensamentos confusos, enquanto a multidão murmura ao redor. O homem que alegava saber sobre sua mãe não parava de repetir que havia muito mais em jogo. Os olhos de Tomás se fixaram na foto jogada sobre a mesa. Sua mente girava, tentando processar a ideia de que Ila poderia ser sua irmã. Ila! Espera! Tomás gritou, numa tentativa desesperada de reter a garota que se afastava. O olhar dela fixo na imagem que me dava tudo. O ambiente estava repleto de vozes. Isso não pode ser verdade! Como você... Mas antes que pudesse concluir a frase, um barulho estrondoso interrompeu a confusão. A porta do restaurante foi escancarada com força e um grupo de homens entrou, uniformizados com coletes pretos e expressões sérias. A presença deles era tão opressiva que a conversa imediatamente cessou. Um deles, mais alto que os outros, olhou diretamente para Tomás e gritou: Tomás Ribeiro, você está preso! Um arrepio percorreu a espinha de Tomás. O que estava acontecendo? As vozes da multidão se tornaram um zumbido distante, a adrenalina correndo nas veias. Ila olhou para ele assustada. O que você fez? Não sei. Eu não fiz nada, ele respondeu. Mas suas palavras saíam instáveis, quase incompreensíveis. Em meio ao caos, os seguranças avançaram com rapidez, cercando Tomás. Você está sendo acusado de fraude financeira e de desvio de verbas. Venha conosco! Não! Isso não pode ser real! O desespero tomou conta dele. O restaurante, uma prisão de olhares curiosos, agora parecia apertar-se em torno dele. As pessoas sussurravam, indignadas e confusas. Tomás sentia o peso de cada olhar sobre ele. Ele queria gritar, explicar que tudo isso era um engano, que ele era uma vítima de suas próprias circunstâncias. Ila, eu não me deixe! Ele implorou, a voz embargada. Mas Ila estava parada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, imóvel, como se tivesse perdido a capacidade de reagir. O homem que ademais havia introduzido na vida dele, agora, tinha a verdade em suas mãos.
Tomás sentia que estava perdendo tudo na sua vida, na sua nova realidade. Tomás, não podemos deixar isso acontecer, ela gritou, começando a se mover em direção a ele, mas um dos seguranças a deteve. Essas acusações podem ser injustas, mas você precisa ficar calmo. A multidão começou a se agitar novamente, algumas pessoas aplaudindo as ações dos seguranças, outras começando a contestar, questionando a legitimidade das acusações. No meio de toda a confusão, o homem que havia revelado que Hila era sua irmã se aproximou mais. Ele parecia tão enigmático, tão ciente do que estava em jogo. Tomás, você não pode escapar da verdade. O que você não sabe sobre sua mãe, sobre a vida dela, está dentro de você. Essa fraude que você está enfrentando pode ser apenas a ponta do iceberg. Existem segredos mais profundos, segredos que podem destruir ainda mais vidas. Tomás ficou paralisado. O que ele queria dizer? Segredos. O pânico misturado à curiosidade fez seu coração acelerar. O tempo parecia suspenso, a tensão no ar espessa como fumaça. Então, em um momento inesperado, Hila disse: Vamos, Tomás. Se você está sendo acusado injustamente, precisamos esclarecer isso. Não podemos nos deixar levar pela pressão. Ela tinha razão. A urgência crescia, e naquele instante, Tomás decidiu que não podia se render. Mas enquanto seus olhos se encontravam, um lampejo de algo mais profundo passou entre eles. As revelações estavam longe de acabar. A verdade sobre sua mãe, sobre Hila, sobre ele mesmo, tudo poderia ser mais complexo do que imaginara. Os seguranças moveram-se, prontos para levá-lo, mas a cabeça de Tomás rodava. Ele olhou para a foto na mesa novamente, o sorriso que parecia tão inocente. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou ao homem ainda à espreita, a voz tremendo de expectativa. O que mais estava para ser revelado? E antes que o homem pudesse responder, uma mulher entra apressadamente pela porta. Ela parecia familiar. Tomás! Ela gritou. Eu preciso falar com você! Não acredite no que eles estão dizendo! Tomás estava paralisado. A mulher que o chamava parecia familiar e, ao mesmo tempo, estranha. O pânico no ambiente aumentou e Tomás virou a cabeça para encarar a mulher que havia entrado desesperadamente pela porta do restaurante. Seu olhar estava cheio de urgência. Tomás! Ela gritou novamente, a voz atravessando a confusão. Não acredite neles! A verdade é muito mais sombria do que você imagina. As palavras dela cortaram o ar. Tomás franziu a testa, confuso. Quem era ela? O que poderia ser tão terrível? Hila também olhou para a mulher, sem saber ao certo como reagir. O homem que tinha revelado a verdade sobre Hila continuava ali, mantendo o olhar fixo em Tomás, com uma expressão de preocupação. Quem é você? Tomás perguntou, o coração martelando no peito. A mulher se aproximou, os olhos cheios de dor e determinação. Eu sou sua tia, Ana. E você não pode ficar aqui. Uma onda de choque percorreu o corpo de Tomás. Tia? Ele nunca ouvira falar de uma tia. Não, isso não pode ser verdade. O que você está dizendo? Você tem que entender. Sua mãe me fez prometer que você nunca saberia. Antes que ela pudesse completar, os seguranças começaram a se mover. O clima estava explosivo. A multidão ficou em silêncio, todos aguardando a próxima palavra. Você está sendo acusado de algo que não fez. Mas tem que confiar em mim.
Sua vida está em perigo, Tomás. Tomás, dolorido e confuso, olhou para Hila, que parecia tão perplexa quanto ele. O que ainda está escondido? O que mais eu não sei? Ana respirou fundo, seus olhos se arregalando com a urgência. Havia muito mais em jogo do que a vergonha da sua mãe. A verdade é que nós somos parte de algo maior. Você é parte de um legado amaldiçoado. Sua vida, sua fortuna. Isso tudo é uma armadilha. A multidão começou a murmurar, e Tomás sentiu seu coração afundar. O que ela estava dizendo soava como um delírio, mas uma pequena parte dele queria acreditar. O homem que alegava saber sobre sua mãe observava em silêncio, os olhos fixos na cena. Você está dizendo que minha riqueza é uma maldição? Tomás questionou, sua voz mais apreensiva. Sim, e não só isso. Você tem inimigos que estão atrás de você. Eles tentarão usar essas acusações para te derrubar. A vida que você conhece pode acabar em um instante se não agir rápido. Como se isso não fosse o suficiente, os seguranças avançaram e a multidão se prendeu a cada palavra dela. Não! Hila protestou, se desesperando, as lágrimas escorregando por seu rosto. Você está falando de coisas sem sentido! E se ela estiver mentindo? Escute! Ana interrompeu, com uma força que desafiava a situação. Todo esse drama que está acontecendo hoje é apenas a ponta do iceberg. Ela se foi por um motivo. A vida de Tomás se entrelaçou com a nossa por causa de escolhas difíceis. Os olhares mudaram. A atmosfera agora estava carregada de tensão e desconfiança. Tomás sentiu a urgência explodir dentro dele. O que isso significava para ele? Uma família que nunca existiu. Uma história que ele nunca conhecera. E naquele momento, um som estrondoso cortou a confusão. A porta do restaurante se abriu com um baque e outra figura surgiu. Era a mulher que havia gritado antes, a mãe que desaparecera. Tomás, escute! Você não sabe a verdade sobre o seu pai. Parei, chega! Tomás gritou, sentindo-se perdida em um mar de revelações. Ele não sabia mais em quem confiar. Tudo se misturava. O que ele estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. Você não está pronto para a verdade, a mãe de Tomás lançou, a intensidade na voz assustando a multidão. Mas a verdade sobre seu pai, isso pode destruir tudo. O ar ficou pesado como chumbo. Tomás olhou para a mãe, para a tia, para Hila, suas mãos temendo, enquanto as revelações começavam a desmoronar o que restava da vida que conhecia. Ele estava prestes a descobrir segredos que nem sonhara, e a única coisa em sua mente era: o que mais ainda estava escondido? Tomás estava paralisado, a mente a 1000 por hora. Ele olhou para Hila, o desespero nos olhos dela. O que mais poderia acontecer? E a mulher que afirmava ser sua tia? A atmosfera estava pesada, tão densa que parecia quase tangível. Você precisa confiar em mim, Ana insistiu. A verdade vai além do que você imagina. Você não sabe o que sua mãe fez para te proteger. Proteção? Ele não conseguiu conter o riso nervoso. Me proteger de quê? De saber que tem uma irmã que não sabia que existia. De uma mãe que me abandonou. Tomás se sentiu sufocado. Um nó enorme na garganta. Ana mordeu o lábio, angustiada. Ouça, o passado da sua mãe está cheio de segredos obscuros. Alguém a forçou a tomar decisões difíceis. E ela só queria te manter longe dessa vida de escuridão. Então, em meio a todo o caos, um silêncio mortal se instalou.
A multidão estava em expectativa. Atenção palpável. Tomás sentiu o olhar de todos, como se cada um estivesse esperando uma resposta. E no meio desse turbilhão, a figura de sua mãe tornou-se novamente sua prisão. Pare com isso, mãe. Você não pode aparecer do nada e achar que tem algum direito de explicar a sua vida para mim! Gritou ele, a voz ecoando pelo restaurante. Mas antes que pudesse continuar, um grito agudo cortou o ar. Ah! Uma mulher que se esgueirava pela multidão gritou. E então, a cena se transformou em um pandemônio. Pessoas começaram a gritar, e alguns retrocederam, os olhos arregalados em pânico. A mulher, que agora Tomás reconhecia como uma conhecida de sua mãe, apontava diretamente para Ana. Essa mulher não é quem você pensa que é! O resto da multidão parou e virou a cabeça, atenta. Um frio percorreu Tomás. O que ela queria dizer? Ana parecia tão assustada quanto ele. Não posso acreditar que você está aqui! A mulher exclamou, o rosto tomado pela indignação. Você não merece estar aqui, perto dele. Você destruiu nossa família! Destruiu? Ana respondeu, sua voz falhando. Eu fiz o que pude para proteger ele de você. As palavras cortaram como lâminas. Todo mundo parecia estar em choque. Tomás estava agora no olho do furacão. As revelações se sobrepondo em sua mente. O que estava acontecendo? A mulher olhou para ele, os olhos cheios de desespero. Tomás, sua mãe nunca me contou toda a história. Nós éramos amigas antes de tudo desmoronar. Com isso, outra figura se destacou da multidão. Um homem. Ele caminhou em direção a Tomás, os olhos fixos, cheios de uma mistura de pena e determinação. Tomás, você não sabe o que sua mãe realmente fez. Ela não é uma vítima. Ela é a perpetradora. Você é só uma peça no jogo. A multidão estava respirando. A tensão era quase insuportável. De que jogo você está falando? Perguntou Tomás, as palavras saindo em um sussurro hesitante, sua cabeça girando com as várias verdades que se desenrolavam. Ela se envolveu com pessoas perigosas, Tomás. O que aconteceu com sua fortuna é parte de um plano muito maior. Um plano que envolve traição, corrupção e pessoas que fariam qualquer coisa para controlar você. O chão sob seus pés pareceu tremer. Todas as peças até agora se misturavam e giravam em sua cabeça. Você está mentindo! Ele gritou. Minha mãe sempre fez o melhor que pode. Mas no fundo, uma vozinha dizia que talvez não fosse bem assim. Não, você precisa saber a verdade. Ela nunca foi a boa mãe que você imagina. E a vida que você conhece é baseada em uma mentira. E nesse momento, tudo fez sentido. A avalanche de revelações que disparou em sua mente estava fazendo a verdadeira situação se clarear. Tomás olhou para Ila com medo e incerteza nos olhos. A conexão deles, essa relação recém-descoberta, agora parecia algo muito mais complicado do que antes. Então, o que você quer que eu faça, Ana? Perguntou, o nó na garganta sufocando sua voz. O que a minha vida realmente significa? Nesse instante de calmaria antes da tempestade, uma nova figura apareceu. Era um homem alto, com um olhar decidido. Ele avançou em direção a Tomás e agarrou seu braço. Chegou a hora de você saber a verdade sobre quem você realmente é e o que isso significa para a sua vida a partir deste momento.
Os olhares se voltaram para ele e a multidão parecia agora estar segurando a respiração. O que mais ele estava prestes a revelar? Tomás sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. Mas a única certeza que tinha era que, a partir daquele momento, nada seria como antes. A verdadeira natureza de sua vida estava prestes a ser revelada. E ele estava prestes a descobrir que a estrutura de tudo o que acreditou estava prestes a se desvanecer. Tomás olhou para o homem que se aproximava, o coração batendo acelerado. A tensão no ar era palpável, e ele sentiu que o momento estava prestes a se transformar. "O que você quer me dizer?" Tomás questionou, a voz falhando. O homem respirou fundo, fechou os olhos por um instante, como se estivesse preparando o terreno para uma revelação devastadora. "Você não é apenas filho de sua mãe. Há algo mais. Algo que sua vida, sua fortuna e tudo o que você conhece giram em torno", ele disse. E a multidão pareceu conter a respiração. Os sussurros e olhares de desaprovação pareciam flutuar sobre eles como uma sombra. "Para de falar em enigmas. O que você quer dizer? Quem sou eu de verdade?" A urgência na voz de Tomás se misturava com o medo, e ele olhou para Hila, que tremia à sua direita. Os olhos dela refletiam a mesma confusão. Então, o homem abriu os olhos, revelando um olhar que disparou um calafrio pela espinha de Tomás. "Você é parte de uma linhagem que nunca deveria ter sido revelada. Sua mãe era uma protegida, e você foi concebido como uma arma para uma guerra que nem sabe que está acontecendo." Um silêncio mortal caiu sobre a sala, e instantaneamente Tomás sentiu o mundo ao seu redor desmoronar. "Uma arma? Que guerra?" Ele estava a ponto de entrar em colapso, a adrenalina se acumulando. "É isso mesmo. Sua vida, toda essa riqueza, é o resultado de uma antiga disputa entre famílias. Sua mãe, seu pai, eles estavam no meio disto tudo. Não é coincidência que pessoas como eles foram eliminadas e você, que deveria ser um refém, sobreviveu." "Eu sou um refém?" Tomás murmurou, a palavra saindo como um sopro entre os lábios. "Como isso é possível? Quem são essas pessoas?" O temor se alastrava como fogo em seu peito, e a multidão começou a agitar-se, desconcertada. Ana, sua tia, deu um passo à frente. "Tomás, isso não é uma loucura. Sua verdadeira identidade é mais complexa. Eles tentaram te manter longe de tudo isso, mas agora que você está aqui, você precisa saber. Você está em perigo." "Parou! Eu não quero saber mais sobre esse passado obscuro. Não agora!" Ele estava paralisado, o pânico tomando conta, sentindo que mal sabia quem era. Hila olhou para ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Tomás, precisamos ouvir. Pode ser a única chance que temos." Mas antes que alguém pudesse continuar, a porta do restaurante se escancarou novamente, desta vez com um estrondo. Uma figura familiar apareceu. A mulher que há pouco dissera ser sua mãe. "Tomás, não ouça ele! É uma armadilha!" Os olhos dela estavam arregalados e desesperados. Um tumulto irrompeu, e as vozes altas só aumentavam a confusão. "Mãe, você de novo!" Tomás quase gritou, sua cabeça girando. "Eu não posso confiar em você ou em ninguém." A mulher, porém, avançou, tomando a dianteira. "As ações de pessoas poderosas não estão apenas nas sombras. Você foi escolhido, Tomás. E essa escolha pode significar a ruína de muitas vidas, incluindo a sua." Nesse exato momento, o homem que havia revelado a verdade sobre a linhagem estendeu a mão,
e um colar de ouro caiu de seu bolso. O objeto reluzente piscou sob as luzes do restaurante. Isso pertence à sua família. Você foi feito para usá-lo, e se não o fizer, a verdade será suas correntes. Tomás disparou um olhar para o colar, sentindo a energia pulsar em sua direção. Mas antes que pudesse pensar, uma explosão surda ecoou do lado de fora. Um clarão ofuscante iluminou o espaço e tudo ficou em caos. O restaurante tremeu, mesas viraram e o pânico se instalou. Todo mundo gritou, correndo em direções opostas. O medo era contagiante, e Tomás, com o pesadelo à sua frente, viu Ila ser puxada por alguém. Um rosto que ele não reconhecia. "Não!" ele gritou, a voz cortando o ar. A imagem da irmã, sendo arrastada, fez seu coração parar. Com um impulso primal, ele também se lançou em direção à confusão, a mente girando. O colar brilhava como um farol ao fundo, mas seu foco estava em Ila, sua única certeza em um mar de incertezas. Enquanto ele lutava através da massa, a última frase da mulher ecoou em sua mente. A verdade pode ser suas correntes. E no meio do caos, Tomás sabia que uma nova batalha estava prestes a começar. Não apenas por sua liberdade, mas por tudo o que nunca soube que era. Tomás estava em movimento, os batimentos do coração acelerados. A multidão ao redor dele parecia uma maré, pessoas gritando, empurrando-se na tentativa de escapar. Ila, ele chamava, desesperado, ao ver a figura dela sendo puxada para longe. Ele conseguiu avistar o homem que a estava segurando, um cara alto, com tatuagens que cobriam os braços. O homem tinha um sorriso torto e não pareceu notar a agitação que havia causado. "Solte-a!" Tomás gritou, suas mãos começando a tremer, mas a tensão em seu peito começava a se transformar em raiva. Ele se lançou na direção deles, os pensamentos girando. Por que tudo isso estava acontecendo? Como uma noite de celebração se transformara em um pesadelo tão rápido? Os gritos da multidão pareciam ecoar em seus ouvidos. Os sons de um vidro quebrando, o estrondo e depois o rugido de algumas pessoas, ainda mais próximas à entrada, concentram-se em sua mente. O tempo pareceu parar quando ele finalmente alcançou Ila. "Deixa em paz!" Tomás gritou novamente, agora mais próximo. O homem olhou para ele, os olhos escuros estreitados. Em um movimento rápido e inesperado, ele empurrou Ila na direção dele, e Tomás instintivamente a segurou, mas o movimento desestabilizou ambos. Eles caíram e Tomás a protegeu, seus corpos se chocando no chão. O alvoroço ao redor deles era ensurdecedor. Ele se virou e viu sua mãe aproximando-se, o semblante assustado. "Tomás, você não pode ficar aqui! Eles vão..." Antes que pudesse terminar, outro grito, agora um som agudo, cortou o ar. Um homem tinha avançado em direção à entrada, e antes que Tomás pudesse reagir, uma explosão de luz e fumaça explodiu, e o restaurante tremeu novamente. A janela próxima à esquerda da entrada se estilhaçou em milhares de pedaços. Ele praticamente viu a onda de choque passando. Então, no meio da fumaça e do caos, o homem que havia revelado a linhagem de Tomás gritou: "É uma emboscada! Eles vieram pegar você!" O olhar de desespero no rosto dele era contagiante. A multidão agora estava passando da confusão ao pânico, como pequenas baratas fugindo de um incêndio. E ali, entre a fumaça, algo muito mais terrível aconteceu.
uma figura familiar surgiu, avançando. Tomás congelou. Era seu pai. Pai? A voz dele saiu quase como um sussurro. Ele tinha certeza de que seu pai estava morto. Ou pelo menos era o que sempre acreditara. Fique longe dele, Tomás! Sua mãe gritou, mas a voz dela soava distante. Ele estava ofegante, agarrando a mão de Hila, que estava tão confusa quanto ele. Você não pode acreditar nele, Tomás. Ele é o responsável por toda essa confusão. Ele quer você de volta. A voz dela parecia ecoar em sua cabeça, mas a visão de seu pai lançava seu mundo em um turbilhão. I must buy the time. Once again. Wavell e Wavell. O tom de seu pai estava cheio de urgência, e havia algo em sua expressão que parecia real. Um desespero que não poderia ser ignorado. Vir com você? Para onde? As palavras eram um desafio. Você não entende. Eles vieram para você porque não querem que a verdade seja descoberta, disse ele, um tremor na voz. O olhar de Tomás se manteve fixo em seu pai. Um choque percorreu sua espinha, um reconhecimento repentino. O homem ao seu lado, aquele que afirmava ser sua tia, e agora este novo influxo de family drama, poderia ter sido uma trama muito mais profunda. Por que a mãe estaria tão desesperada para afastá-lo? Pai, o que você está escondendo? Tomás perguntou, enquanto a fumaça ainda os rodeava. Sentia que tudo estava prestes a mudar novamente. E se tudo isso que ao longo de sua vida parecia tão simples, fosse, na verdade, um emaranhado de segredos obscuros? Tomás, escute, não é seguro. A vida de sua mãe e a minha está tudo entrelaçado em algo muito mais sério do que você imagina. E se não fugirmos agora, vamos ficar presos aqui. É uma armadilha! A cena estava completamente fora de controle. Os gritos da multidão, a entrada cheia de fumaça, Hila tremendo ao seu lado. Seu pai agora prestes a entrar em seu mundo de novo. E nesse momento, uma nova verdade começou a se formar em sua mente. Uma verdade que poderia quebrar tudo o que conhecia sobre quem realmente era. Você não pode simplesmente ir embora. O que mais eu não sei? Tomás gritou, sua voz transbordando de confusão. Então tudo desmoronou mais uma vez. As luzes explodiram e o caos se intensificou. O que estava a ponto de ser revelado com certeza mudaria suas vidas para sempre. Ele estava prestes a descobrir que o verdadeiro horror poderia estar mais próximo do que ele poderia imaginar. E que neste momento, nada, nem mesmo a própria vida era o que parecia. Tomás estava paralisado, a mente em um turbilhão. O pai, agora diante dele, parecia uma figura saída de um pesadelo, mas a realidade gritava que estava ali, bem na sua frente. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O horror e a confusão explodiam em seu peito. Sim, sou eu. Temos que sair agora. A urgência na voz do pai cortou o ar, mas a desconfiança de Tomás crescia. Era ele mesmo? Por que estava ali depois de tanto tempo e o que mais ele estava escondendo? Contudo, antes que pudesse formular outra pergunta, a mulher que se dizia sua tia se lançou para a frente, o olhar carregado de preocupação. Não, Tomás, ele está tentando te manipular. Você não sabe o que ele realmente é. Ana exclamou, a voz rompendo o ambiente caótico. Tomás olhou para Hila, incerto. O que elas estavam dizendo? Ele não sabia em quem confiar. Seu pai estava quase implorando.
Mas as palavras de Ana ecoavam como um alerta. Sim, temos que ir, mas com cuidado. Às vezes quem parece ser a solução pode ser o problema. Ela disse, mantendo-se firme. Quem é você, de verdade? Tomás perguntou ao pai, a raiva e a dor se misturando nas suas palavras. Por que você não apareceu antes? O pai segurou seus ombros, os olhos dele brilhando com uma emoção intensa. Eu queria proteger você. Havia pessoas perigosas atrás de nós. Sua mãe. Depois do que aconteceu, eu não tive escolha a não ser ficar longe. Proteger? Ou seria fugir? Você sabia que estava em perigo e nunca me contou. O coração dele disparava. Então, um estrondo interrompeu a tensão crescente. A porta explodiu. Uma bola de fogo e pedaços de madeira voaram pelo ar, enquanto a fumaça invadia o espaço. O que estava acontecendo? O pânico se espalhou como um incêndio. Tomás puxou Ila para perto, protegendo-a. O restaurante tornou-se um caos, as pessoas gritando e correndo. Vamos! Tens que sair daqui! Ele berrou, mas a visão à sua frente o paralisou. No meio da fumaça, uma figura se destacava. Uma mulher encapuzada, seus olhos tão frios quanto aço. Finalmente você veio! A voz dela cortou o ar. Era como um eco de um pesadelo. Você não deveria ter voltado, Tomás. Eles estão esperando por você. Ah! Quem? O que você quer dizer com isso? A voz de Tomás tremia. Cada palavra carregava seu peso. Ela deu um passo à frente e o rosto dela foi revelado, causando um choque devastador. Era a mulher que alegara ser sua mãe, mas que agora Tomás percebia que não o era. Eu sou a verdade que sua mãe nunca quis que você soubesse. Você não é só um pupilo. Você é a chave que pode destruir tudo. A multidão ao redor parecia hipnotizada, vislumbrando a figura enigmática, e os olhos de Tomás se alargaram. O que é isso? Sentiu um frio na espinha. A revelação que estava prestes a explodir era tão intensa que ele mal conseguia respirar. Essa vida, suas riquezas, suas tragédias, tudo foi uma trama para controlar você. E agora, seus pais estão em perigo real porque você se transformou na peça mais importante desse jogo. Com um gesto, ela apontou para o pai, que agora se mostrava como uma sombra de dúvida. Ele não é seu pai. Você foi criado para ser o herdeiro de uma guerra que nem mesmo quer lutar. A mulher ri, uma risada que ecoava como um trovão no desespero. Tomás se sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob ele. O que mais estava escondido? Olhando para a figura encapuzada, para Ila, para o homem que dizia ser seu pai. Sua cabeça girava com todas as mentiras e verdades que se entrelaçavam. E antes que pudesse reagir, a mulher se lançou para o meio do caos, desaparecendo tão rapidamente quanto surgiu, deixando um vácuo imenso. As palavras ressoavam em sua mente. Você é a chave que pode destruir tudo. O que isso significava para ele? E quanto mais essa conexão o ligava ao passado sombrio, menos ele sabia sobre seu próprio futuro. Tomás olhou para Ila, seu coração acelerando enquanto a mão dela apertava a sua. O que mais estava por vir? A tempestade estava só começando. Tomás estava paralisado, a mente em um turbilhão. O pai, bem na sua frente, parecia uma figura saída de um pesadelo. Pai? A palavra escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. O horror e a confusão explodiam em seu peito. Se você é realmente meu pai, então por que me abandonou? Eu não tive escolha, Tomás. Eram tempos perigosos. Precisamos sair. A urgência na voz dele cortou o ar, mas a desconfiança de Tomás crescia. Era ele mesmo? O que mais ele estava escondendo?
Contudo, antes que pudesse formular outra pergunta, Ana, sua tia, se lançou à frente, com um olhar cheio de preocupação. Tomás, não! Ele está tentando te manipular. Tudo o que ele diz é uma mentira! Ana exclamou, a voz firme em meio ao tumulto. A tensão na sala era insuportável. Tomás sentiu pânico se espalhando, não apenas por ele, mas pelo ambiente ao seu redor. O restaurante, que antes era um lugar de celebração, agora se tornava uma armadilha repleta de gritos e fumaça. Ila, fique atrás de mim! Tomás gritou, segurando a mão dela. Ele não sabia mais em quem confiar. O olhar de seus pais, agora revelado, trouxe à tona memórias dolorosas. O que você quer de mim? Proteger você. Havia pessoas atrás de nós. Eles farão qualquer coisa para te pegar. O desespero no rosto do pai era palpável. Tomás semicerrou os olhos. O que quer que ele dissesse agora parecia um novo nível de confusão. Então, uma explosão ecoou. A porta do restaurante se estilhaçou. E uma figura encapuçada apareceu, gritando. 2 caminhos. Tomás, escolha agora. Os olhos da mulher estavam frios e cheios de desdém. Tomás começou a sentir que tudo se desmoronava à sua volta. E, em meio ao caos crescente, ele viu Ila. O olhar dela, cheio de medo, estava preso ao dele. Tomás, temos que fazer algo. Nem podemos ficar aqui. As palavras dela o empurraram para a ação. Ele olhou para seu pai, depois para Ana. Não podiam ficar parados. Era hora de decidir o que a verdade significava e como lutariam contra as sombras que o cercavam. Vamos, precisamos sair agora! Gritou ele, puxando Ila pelo braço. Não confie nele! Ana insistiu, mas a multidão em pânico começava a dispersar. Enquanto corriam em direção à saída, Tomás sentiu uma adrenalina subir. Ele estava prestes a descobrir quem realmente era, mas também precisava proteger a única pessoa que ainda lhe fazia sentir que havia esperança. Logo, eles chegaram à porta, mas a figura encapuzada surgiu à frente, bloqueando o caminho. Você não pode fugir do seu destino, Tomás. Ela estendeu a mão, como se tentasse agarrá-lo, mas Tomás desviou. Não pretendia deixar mais ninguém controlar sua vida. Chega! Isso termina aqui! Ele gritou, mais para si do que para ela. Era hora de reafirmar sua força. Mas no fundo, uma dúvida insistia. O que mais estava por vir? Ele estava realmente pronto para desafiar aquele destino que o cercava? No entanto, um silêncio gelado caiu sobre eles. O que aconteceria agora? Com a saída aberta diante dele e um futuro repleto de incertezas, Tomás olhou para Ila. Estamos juntos nessa. Vamos descobrir a verdade, custe o que custar. E assim, enquanto o caos continuava a se desenrolar, a última luz de esperança se acendeu dentro dele. Mas a sombra da mulher encapuzada não se movia, e a pergunta ainda pairava no ar. Eles conseguiriam enfrentar o que estava à espreita? Se você está tão envolvido quanto eu, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora e alimente o algoritmo, garantindo que mais pessoas conheçam essa trama incrível. Comente suas reações e teorias sobre esse final surpreendente e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Apenas os verdadeiros fãs compem.